A adoração continua e você vai te orando e dizendo: Senhor, continua falando comigo. Glória a Pai, glória a Deus, maravilhoso Pai, agradecendo ao Santo Deus por esta noite, o Senhor aqui, Pai, aberta esse Pai poderosamente, o Senhor toma cada um, meu Deus, falamos todos, Deus, Deus, deve ser nossa vontade, abre esta noite, meu Senhor, poderosamente, Senhor, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Salve a igreja que apareceu, amém? Abre nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Amém. Neemias, capítulo 6. Eu peço paciência para os irmãos, que será uma leitura um pouco extensiva. Uma leitura de 16 versículos. Amém. Mas porque é necessário. Amém. Neemias capítulo 6. Todos acharam bem? Amém. Estarei lendo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás reis deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu, e quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me infamarem, e assim me envergonhasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos más profetas que procuraram aterrorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glória a Deus. Deus amado, Deus querido, mais uma vez estamos na tua presença para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Te peço agora, Pai, que na ministração desta mensagem, que o Senhor me dê força,
força, que o Senhor me dê temperança, que o Senhor me dê domínio próprio, para que eu possa dominar a minha emoção. Seleciona, Pai, as palavras que sairão da minha boca e traz uma palavra revelada, que o teu povo possa sair daqui edificado e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Estamos diante de um livro nomeado como Neemias, porque o seu personagem principal é um homem por nome Neemias. O livro de Neemias é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o livro trata sobre a reconstrução dos muros ou do muro de Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 13, fala sobre a restauração da comunhão do povo de Judá com Deus que fez os céus e a terra. Então, quando nós falamos de Neemias, quando nós falamos do livro de Neemias, já vem logo uma ideia, um raciocínio na nossa mente. Nós estaremos falando sobre reconstrução, sobre restauração, sobre restituição. Deus levantou Neemias com o intuito, com o desejo, com o objetivo de reconstruir o muro de Jerusalém. Muro este que foi derribado, que foi destruído pelo rei da Babilônia, cujo nome era Nabucodonosor. Enquanto os babilônicos, os caldeus, invadiram Judá, destruíram a cidade, derrubaram o muro, mas havia uma profecia que, passando-se 70 anos, através dos remanescentes, aquele muro seria reconstruído, o povo voltaria e congregaria na sua terra natal. Esse dia chegou, está intrínseco no livro de Neemias, e pelas mãos de Neemias, Deus faz essa promessa se tornar realidade. Então, Deus levanta Neemias com o objetivo de reconstruir, restaurar, renovar os muros que estavam derrubados. Quando nós falamos de muro no contexto da Bíblia significa proteção, fortaleza, guarda. Uma cidade naquela época que não tinha muro, que não tinha uma coisa que se protegesse, ela seria facilmente invadida, ela seria facilmente dominada, tomada pelo seu inimigo. E no contexto daquela época, o muro estava derribado, o muro estava derrubado, ou seja, a guarda, a proteção de Jerusalém estava caída, estava destruída. Mas Deus levanta agora um homem chamado Neemias para reconstruir, para restaurar, para levantar novamente a segurança do povo, a segurança da cidade de Jerusalém. Quando eu fui estudar este capítulo, Deus me mostrou a necessidade e o desejo que Ele tem em levantar pessoas na igreja para defender a segurança da igreja. Nesses dias, tem muitas pessoas se levantando para destruir o muro, para destruir a aliança, para destruir as promessas que Deus tem para a igreja. Mas Deus está levantando Neemias para reconstruir o muro, para fechar as brechas e para que a promessa de Deus seja realizada na terra.
passar o muro que eu tenho contra, que eu tenho a favor, melhor dizendo, de Jerusalém. Mas nós sabemos que todos aqueles que se levantam, que todos aqueles que recebem a promessa de Deus, de se disponibilizar, de fazer, de reconstruir, de restaurar aquilo que um dia foi destruído, é muito complicado, é muito difícil. A oposição vai se levantar, os inimigos vão se levantar, Satanás vai arquitetar planos para tentar inibir, coibir a manifestação do Senhor para a reconstrução da igreja. Mas Deus vai levantar Neemias com coragem, com disposição e com autoridade para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Deus levantou Neemias com o intuito de reconstruir os muros, de levantar novamente a proteção de Jerusalém. E no capítulo 6, que foi o que nós lemos, nós vemos no contexto que quando Neemias fortaleceu as suas mãos, juntou com o povo remanescente de Judá para restaurar Jerusalém, muitos inimigos se levantaram. Dos vários inimigos que se levantaram contra a reconstrução dos muros, 3 deles se manifestam de uma forma maior. 3 deles no livro de Neemias aparecem de forma mais implícita, a saber, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que quando Neemias começa a trabalhar, começa então a tampar as brechas, começa a reconstruir o muro, haja vista que ele não tinha ainda levantado, colocado as portas nos portais do muro. Então estes, Sambalate e Gesem, esses dois, se levantam para tentar parar e embargar a obra que Deus tinha colocado na mão de Neemias. Então agora eles começam a mandar, a enviar mensageiros com cartas ofensivas, com cartas maliciosas, com cartas que têm por objetivo parar a obra que Deus tinha colocado na mão de Neemias. Mas nós veremos no capítulo 6 que da mesma forma que eles vieram com mensagem, Neemias, cheio da graça de Deus e cheio da autoridade, fez voltar com a mensagem dizendo que Deus ia dar vitória. Então nós veremos, nós acompanharemos o conteúdo das mensagens enviadas para Neemias e as respostas que Neemias enviara para estes. E o tema da mensagem é as respostas de Neemias. As respostas de Neemias. Nós vemos que quando Neemias começa ali então a trabalhar, Sambalate e Gesem, o árabe, agora envia o seu mensageiro com a primeira carta, e na carta estava escrito: congreguemo-nos juntamente nas aldeias do Vale de Ono. O Vale de Ono era um vale que ficava dentro do Vale de Saron, a 20 milhas, ou seja, a 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. A história diz que ali era um vale neutro, ninguém passava por ali, porque ali era o objetivo, era o lugar de jogar coisas que não prestavam, por isso era conhecido como um lugar neutro. Então eles estão dizendo para Neemias: Neemias, vamos conversar, vamos nos congregar no Vale de Ono. A palavra Ono significa forte. Então o que nós entendemos aqui? Que eles queriam que Neemias parasse de trabalhar e congregasse com ele no Vale de Ono, para eles se fortalecerem e para neutralizarem a obra que Deus tinha com Neemias. Então o conteúdo, o objetivo da primeira mensagem, da primeira
Ele diz assim: Neemias, Sanbalate e Gesem estão pedindo que você se apresente lá no Vale de Ono, lá no Vale Neutro. E o interessante é que o nome, a expressão Sanbalate significa o inimigo é secreto, o inimigo trabalha no secreto. E a palavra Gesem significa chuva, aquilo que arrasta, aquilo que destrói. E nós vemos, se nós estudarmos a respeito de Sanbalate e de Gesem, o árabe, eles nunca foram amigos, eles apenas se juntaram para destruir, para tentar parar a obra do Senhor. Eles na verdade eram comparsas que se uniram para tentar matar Neemias. Mas Neemias, Glória a Deus. ele era um homem chamado por Deus. Então, quando ele ouve esta mensagem, ele entende que era uma atitude de astúcia, de sagacidade de Satanás, para tentar embargar a obra, para tentar acabar com a obra. Então agora ele vai dar a sua primeira resposta. Quando aquele mensageiro fala isso para ele, ele olha para baixo, porque ele estava no andaime, trabalhando, mexendo com as pedras da reconstrução. Então, quando ele ouve aquela mensagem de lá de baixo, ele se levanta, olha e diz assim: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Eu estou trabalhando por o Senhor. Eu não vou largar a obra para conversar com pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu não vou deixar a obra que Deus colocou na minha mão para congregar com pessoas que não temem ao Senhor, que procuram fazer mal para os outros. A primeira resposta de Neemias foi uma resposta sábia. Satanás, ele tem sabedoria. Existem 3 tipos de sabedoria: sabedoria natural, sabedoria humana, sabedoria satânica e sabedoria divina. A sabedoria satânica é conhecida como astúcia. A palavra astúcia significa grande facilidade para enganar. Satanás, ele age de astúcia com a sua sabedoria, mas tem uma coisa: a sabedoria de Satanás é falsa. Ele usa a sabedoria dele para enganar o homem. Mas a segunda coisa que também habita na sabedoria de Satanás é que ela é ilimitada. Ou melhor dizendo, ela é limitada. Limitada. Ela tem começo e tem fim. Satanás só pode agir na sua vida se ele souber, se ele receber informações através de seus demônios. Mas tem uma coisa: a sabedoria que se manifesta na vida do cristão, na vida do fiel, vem de Deus e ela é ilimitada. E quando Satanás arma para você cair, Deus já te revela, Deus já te dá sabedoria para você se livrar. Deus já mostra. Enquanto Sanbalate e Gesem estavam querendo agir de astúcia, Neemias estava agindo com sabedoria dada por Deus. Neemias falou, Neemias estava querendo dizer: eu sei
Se a tua mente não estiver renovada pelo Espírito, aí Satanás consegue lançar dados, setas na sua mente. Mas se você tiver uma mente renovada pelo Espírito, você não cai na sagacidade de Satanás. Uma das armas que o apóstolo Paulo diz, cita, pronuncia na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ali ele cita a armadura do cristão, ele diz que o crente tem o capacete da salvação. E o capacete, ele serve para proteger a mente, a cabeça. Na cabeça está o mais importante órgão do corpo, que é o cérebro. E Deus dá uma mente renovada, e através dessa mente renovada, Deus também coloca em você o capacete da salvação para proteger a sua mente, para que a mesma não receba setas de Satanás. E na sua mente se manifesta a unção que faz você saber de tudo. Satanás está arquitetando, Deus te revela. Satanás está planejando, Deus levanta o profeta e revela. Mas Deus não te deixa enganado. Glória a Deus. A primeira resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer, eu não posso parar de trabalhar. Deus colocou uma oportunidade, Deus colocou uma responsabilidade, Deus colocou uma autoridade nas minhas mãos, e eu não posso parar. Satanás quer que você pare com astúcia, fazendo, construindo planos para tentar te parar. Mas nessa noite ele está repreendido pelo sangue de Jesus, e a vitória é tua. Glória a Deus. Então Neemias venceu o primeiro conteúdo, que foi a astúcia, pela sabedoria e pelo trabalho. Você vai vencer os enganos, você vai vencer aquilo que Satanás está levantando contra você, com sabedoria e com trabalho na obra do Senhor. Mas nós acompanhamos, e eles não param por aí. Não foi apenas uma vez que Sanbalate e Gesem o árabe mandou uma carta. Depois da primeira vez, quando Neemias enviou a resposta, a Bíblia diz que Sanbalate e Gesem mandaram umas 4 vezes a mesma resposta, a mesma mensagem. Mas do mesmo jeito que eles mandaram a mensagem, Neemias não mudou de opinião. Neemias não mudou a sua resposta. Ele continuou no mesmo lugar. Satanás, uma das características marcantes de Satanás é que ele é perseverante. Se ele não tenta de primeira, ele tenta na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E se você não tiver a mesma postura, a mesma opinião, a mesma sabedoria, ele te engana. Então toda vez que ele vir, você tem que ter a mesma postura, a mesma opinião, a mesma convicção, para ele saber que você está estruturado na palavra. Foi assim que aconteceu com Jesus no deserto. Lucas capítulo 4. Satanás tentou 3 vezes, mas Jesus em todas as vezes estava pautado na palavra, e venceu Satanás pela palavra, pela sabedoria vinda de Deus, pela unção do Espírito Santo em sua mente. Esta unção te levará a ter postura e ter convicção e ter autoridade diante dos planos de Satanás. Mas ele agora, pela 5ª vez, ele envia uma mensagem diferente. Ele agora envia uma mensagem. Eu estou procurando uma palavra na minha mente para não ser um pouco agressivo, mas ele procura agora
ele agora começa a acusar Neemias. Porque o nosso inimigo é assim: se ele não acha um erro em você, ele inventa, ele procura, ele inventa para depois jogar na sua face. E o mensageiro veio e começou a falar, e começou a acusar. Eles acusaram Neemias de pelo menos 3 coisas. Primeiro, de rebelião. Eles falaram assim: estou sabendo que você está causando rebelião no meio do povo. Estou sabendo que você está unindo o povo para se revoltar, para se rebelar contra o rei, que naquela época era o rei persa chamado Artaxerxes II. Então ele fala: vocês estão com rebelião. A segunda acusação: vocês estão agindo de promoção. Você, Neemias, está querendo se promover no reino. Neemias, se você ler, ele era governador de Judá. E Sambalate e Gesem estavam falando: você quer se promover, você quer subir de cargo, por isso que você está trabalhando, você quer se amostrar. Terceira acusação: você está agindo de engano. Eu estou sabendo que você está colocando alguns profetas por aí para profetizar que você será o rei. Acusação: estavam inventando contra Neemias. O objetivo da acusação deles: fazer Neemias ficar atemorizado, fazer Neemias ficar com medo, fazer Neemias largar a obra que estava na mão dele para fazer. Satanás é assim: se ele não consegue te enganar, ele começa a te acusar, ele começa a levantar pessoas para falar mal de você, para te acusar, para inventar coisa contra você, para tentar desvirtuar aquilo que está saindo da sua boca. Foi assim com Daniel. Eles não acharam ocasião contra Daniel. Daniel capítulo 6 foi pregado domingo passado, ou esse domingo, pelo pastor Elifelete. Daniel, um homem justo, íntegro, temente ao Senhor, era fiel, propôs no seu coração não se contaminar. Amém. Aleluia. Foi exaltado e foi colocado entre um dos 3 maiores príncipes na Babilônia. Mas 2 dos príncipes que trabalhavam com Daniel, não achando nada de falso, nada de dolo, nada de errado em Daniel, começaram a inventar ocasião contra ele. Começaram a acusar, levantar decretos para matarem Daniel. Mas tem uma coisa: eles esqueceram que o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Amém. Aleluia. Deus é que julga a minha causa. Deus é que se impõe pela minha causa. Eu não preciso lutar, Deus luta por mim. Deus peleja, Deus toma a minha guerra, a minha batalha. Pegaram Daniel orando. O decreto era que durante 30 dias não podia fazer oração nem petição a outro Deus, a não ser pelo rei, para o rei. E eles foram, encontraram Daniel orando, e a lei tinha que ser cumprida, porque a lei babilônica, que naquela época estava sendo liderada pelo reinado Medo-Persa, não podia ser voltada atrás, uma vez que ela tinha sido assinada pelo rei. Então tinha que se cumprir, por mais que Dario gostasse de Daniel. Então ele foi jogado na cova dos leões. Mas tem uma coisa: o Deus que permite você cair na cova dos leões não vai permitir que os leões te toquem. Deus está trabalhando na tua causa. E os mesmos, a Bíblia diz que Daniel passou a noite, os leões não te tocaram, e ele de manhã cedo saiu da cova são e salvo. Mas aqueles que acusaram, aqueles que levantaram falso contra Daniel, o próprio rei mandou jogá-lo
quinta-feira, Deus tira o justo e coloca o ímpio no lugar dele. O ímpio levanta acusação contra você, Deus tira a acusação e recai sobre o ímpio. E foi assim com Neemias. Na hora que Neemias ouviu aquelas acusações, aquelas inverdades, para tentar inibir o seu ministério, aí ele vai agora responder, fazer a sua segunda resposta. Ele diz assim: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Você é mentiroso, você é impostor, você é levantador de falso, você inventa as coisas para barrar, para abafar, para coibir o ministério e a obra de Deus. Tudo que você fala, você inventa, você está inventando, você está mentindo. A arma que Neemias usou para vencer a acusação que se levantara contra ele foi o autocontrole. Neemias estava trabalhando, recebeu a mensagem. É muito difícil como alguém fala que você fez uma coisa sendo que você não fez. É muito difícil quando você é fiel e alguém fala que você é infiel. É muito difícil quando você paga um preço e tem gente falando que você não paga. É muito difícil quando você anda na verdade e tem gente te chamando de mentiroso. Acusações. E para você vencer isso, você tem que ter autocontrole. Neemias não desceu para discutir, não desceu para brigar. Ele permaneceu lá trabalhando. Ele diz assim: eu sei que isso que vocês estão falando é mentira, porque eu sei a sinceridade do meu coração, eu sei o que Deus colocou na minha mão. Aleluia! E ele usa o autocontrole. Ele não se deixa vencer pelo mal, mas ele vence o mal com o bem. Ele não dá o braço a torcer, ele não desce, ele permanece lá. E nós aprendemos que para nós lidarmos, para nós vencermos as acusações, as falsas mentiras, ou as falsas verdades, melhor dizendo, nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter domínio da nossa personalidade, conhecida do Novo Testamento como temperança, como domínio próprio. Gálatas 5:22, dos gomos que constituem o fruto do Espírito, o último deles, um dos mais importantes, temperança. Domínio próprio, autocontrole. A palavra temperança, domínio próprio, em Gálatas 5:22, ali no grego é encrateia, que significa domínio na indulgência, domínio do apetite, domínio da vontade, domínio dos sentimentos. Então, ele está falando assim: para você vencer a acusação, você tem que ter temperança, domínio próprio, autocontrole, moderação na indulgência. Não é fácil você conviver com pessoas que estão falando mal de você. Não é fácil você olhar nos olhos de pessoas que estão te acusando. Mas você tem que fazer isso, porque é o fruto do Espírito que está sendo produzido em você. É o caráter de Deus que está sendo produzido em você. E é por isso que você é mais do que vencedor. Porque você consegue resistir, você consegue dominar a sua vontade, a sua personalidade. Porque Deus, quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele não muda a nossa personalidade, Ele molda a nossa personalidade segundo a vontade dEle, através do fruto do Espírito. Quem era nervoso vai continuar sendo nervoso, quem era calmo vai continuar sendo calmo, mas ele agora vai ter um controle nas suas emoções.
isso que tem pessoas que acontecem com a papá. É bateu e levou. Por quê? A personalidade dele é assim. 4 tipos de personalidade, se eu não me engano: melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Essas 4 personalidades, Deus não muda nenhuma, mas Deus te ensina a controlar a sua vontade, a sua indulgência. Amém. Então, aquilo que nos levará a ter vitória, a resistir, a suportar a acusação, é o autocontrole, é o domínio próprio. Aleluia. É a indulgência, o domínio da indulgência. Aleluia. Mas ele continua. As cartas não pararam. Sambalate e Gesem o Arabe não pararam de mandar cartas para Neemias. Ele continuou trabalhando, mas teve uma hora que ele precisou descansar. Teve uma hora que ele precisou dormir, se alimentar. Neemias. Então ele desceu agora, ele paralisou a sua obra e agora ele foi para a sua casa. No caminho da sua casa, ele adentra na casa de um amigo dele chamado Semaías. Glória a Deus. Quando ele adentra na casa de Semaías, Semaías chama Neemias e diz: Neemias, eu estou sabendo que tem pessoas querendo te matar. Eu estou sabendo que tem pessoas se levantando contra você. Mas eu tenho uma ideia para você se livrar disso, Neemias. Vamos para o templo e durmamos e passamos a noite ali escondido no meio do santuário, no meio do templo, a saber, no Santo dos Santos. Só que Neemias, ele percebeu que aquele homem tinha sido subornado. E Sambalate, Gesem o Arabe, tinha subornado aquele homem para enganar, para agir de deslealdade contra Neemias. Neemias olhou para ele e agora cita a terceira e última resposta dele. Ele diz assim: um homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você não possa entender de imediato o que Neemias falou, qual foi o objetivo de Neemias. Mas se você analisar na lei, você verá que nenhuma pessoa, além do sumo sacerdote, podia adentrar no Santo dos Santos. Quem entrasse lá e dormisse lá morreria. Então aquele homem estava falando com Neemias: vamos para o templo, porque ele queria que Neemias morresse lá fulminado por Deus. Aí Neemias olha para ele e diz assim: um homem como eu, que recebi a autoridade de Deus para reconstruir os muros, um homem como eu, que tem o conhecimento da lei, você acha que eu vou lá para morrer? Aí a Bíblia diz que Neemias, ouvindo isso, ele discerniu que aquela profecia, que aquela revelação não tinha vindo de Deus. Ele sabia que aquele homem tinha sido subornado pelos seus opositores. Uma coisa que não nos deixa ser enganado por falsas profecias, por falsas revelações: discernimento de espírito. Amém. Discernimento de espírito. Amém. Hoje tem se manifestado falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pastores, falsos pregadores. É através do discernimento que a gente vai discernir, diferenciar, distinguir, conhecer do certo e do errado aquilo que é da vontade de Deus. Um dos dons do Espírito, dom de discernimento, saber aquilo que vem de Deus, saber a profecia que é derivada do Espírito. Aleluia!
Jeremias não tivesse conhecimento da lei, ele seria enganado. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você conhece a Bíblia, você não se deixa levar por nenhum vento de doutrina. Você não se deixa levar por falsas profecias, por falsas revelações. Você tem o testificar do Espírito, o discernimento, o conhecer do Espírito. Amém. E foi isso que se manifestou na vida de Neemias. E para nós encerrarmos, que já está perto, ele olha para aquele homem e diz: eu não irei, eu permanecerei trabalhando. Que nós possamos não largar a obra do Senhor, que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós possamos fazer com toda a força, com toda a integridade, com toda a retidão, com toda a sabedoria, com todo o autocontrole, com todo o conhecimento de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Neemias continua trabalhando. E no versículo 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia! Aquilo que Deus colocou na mão de Neemias, Deus deu força para ele terminar. Aleluia! Deus colocou uma obra nas tuas mãos, e o próprio Deus vai se encarregar de te dar força para você completar esta obra. O Deus que te deu a oportunidade, que te deu a oportunidade de reconstruir, de lutar pela segurança do povo, vai te dar força para ver os muros reconstruídos, para ver a obra de Deus completa, para ver o avivamento descendo em Jerusalém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a obra foi completa. Os opositores, as calúnias, as difamações, as astúcias, as mentiras, as deslealdades podem surgir, mas contra a igreja do Senhor não vai prosperar. Aleluia. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está na porta, Deus está cuidando da igreja, da restauração da igreja. E você é o Neemias que Deus levantou para reconstruir. Você é o Neemias que Deus levantou com coragem, com autoridade, para inventar Sanbalat e Gesem. Deus te deu autoridade para lutar contra as acusações, contra as difamações. Deus te deu autoridade. Deus colocou uma obra nas tuas mãos. Não desista, continue trabalhando. Amém. E a Bíblia diz que por 52 dias eles terminaram. 52 dias eles terminaram, eles duraram, eles trabalharam naquela obra. A Bíblia diz no capítulo 4 de Neemias, no versículo 19, Neemias diz assim para os nobres, para os líderes do povo e para o povo, ele cita a expressão ou a frase: grande e extensa é a obra. Ou seja, a obra era grande e extensa. Se você pegar para ver e estudar o conteúdo, aquilo que tinha, aquilo que constituía o muro de Jerusalém, você verá que em 52 dias não dava nem para fazer a metade do muro. Mas a Bíblia diz: em 52 dias a obra foi completa. Sabe o que significa isso? Quando Deus coloca uma obra nas tuas mãos e você se dedica, e você se torna fiel, e você permanece fiel, aquilo que demoraria muito tempo passa a se manifestar de forma rápida. Porque Deus abrevia as coisas de acordo com a tua
tempo, mas aconteceu assim, ó. Porque Deus age em cima de atitudes de coragem. De pessoas que não baixam a guarda quando tem ciência que foi Deus que levantou o ministério, que foi Deus que entregou a obra nas mãos. Deus manifesta, e aquilo que demoraria muito tempo, Deus reduz e Deus resume para o nome dele ser glorificado. E a Bíblia diz que no mês de Elu, que equivale ao mês, na metade de agosto para setembro, eles terminaram, a obra foi completa. Consequências desta obra, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor Deus fizera esta obra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Primeira consequência, eles ouviram que Deus, o milagre que Deus tinha feito em Jerusalém. Amém. Quando Deus se manifestar na obra e te dar força, e através das tuas mãos, e através da tua fidelidade, a obra ser completa, os teus inimigos vão ouvir. Eles vão ouvir que aqui tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eles vão saber que aqueles que estão aqui permanecem fiel, permanecem corajosos para trabalhar na sua obra. Tem pessoas que não largam, que não tiram a mão da obra. Eles permanecem, mesmo fraco, eles guardam a palavra do Senhor e não negam o nome de Jesus. Eles ouvirão, os inimigos ouvirão que o Deus fez um milagre na tua vida. Segunda consequência da reconstrução dos muros, todos os povos que haviam em redor de nós temeram. Quantos inimigos de Jerusalém, quantos inimigos da oposição, quantos inimigos da reconstrução, melhor dito, ouviram que Deus tinha feito um milagre, que em 52 dias aquela obra tinha sido completa, eles temeram. Por quê? Porque o objetivo deles, ao paralisar a obra, era o quê? É que Jerusalém não se fortalecesse. Porque Jerusalém, com o muro reconstruído, ela voltaria a ser uma potência usada nas mãos do Senhor. Então os inimigos lutaram para que os muros não fossem reconstruídos, para que Jerusalém não voltasse a ser usada por Deus. Mas quando eles souberam, quando eles viram que Deus tinha feito um milagre, eles temeram. Quando os inimigos souberem que Deus está fazendo milagre, eles vão temer. E saber que aqui tem um Deus que opera milagres. Vão saber que um Deus que trabalha. Glória a Deus. Todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos. Ou seja, eles mesmos se conscientizaram. Não tem como agora nós nos levantarmos contra Jerusalém. Jerusalém está edificada, Jerusalém está protegida, Jerusalém está fortalecida. Não tem como nós invadirmos mais a Jerusalém. Deus voltou a estar com eles, a mão do Todo-Poderoso está sobre eles. E sabe por quê? Eles ficaram desse jeito? A última parte do versículo 16.